A Igreja, como mãe e mestra, em sua sabedoria e rica tradição, bem intitula a celebração que nós estamos realizando como o ofício dos fiéis defuntos. Para a Igreja, aquele que deixa esta terra não morre, mas deixa a sua função de pertencer à Igreja militante. Por isso, defunctus ou defuncta, sem a função de estar aqui na Igreja militante. O corpo de Cristo é vivo. Sejamos nós, que assim o sabemos, por estarmos aqui vivos e por convivermos com pessoas vivas, sejam aqueles que esperam ainda na Igreja padecente a visão beatífica, mas estão vivos, sejam aqueles que já a possuem e estão no céu, a Igreja triunfante. Por isso mesmo, em toda oração eucarística, de toda a celebração da Santa Missa, nós temos a oportunidade de reviver esse mistério, quando depois da consagração, começamos esta tríplice oração, pela Igreja militante, pela Igreja padecente, concluindo com a oração à Igreja triunfante. É a única Igreja de Cristo, viva, que se subdivide em 3 momentos: o momento militante, o momento padecente, o momento triunfante, que é aquele pelo qual todos ansiamos um dia. Esta realidade tão bela é a comunhão dos santos, que professamos no creio. Por isso mesmo, hoje nós não estamos aqui, apesar da tristeza, do luto que invade neste momento a dor da separação, não estamos aqui a chorar por um morto, por uma morta, porque acreditamos que nossa irmã, que viveu como fiel, agora se encontra na condição de fiel, onde nós não sabemos. Ninguém de nós pode dizer que a partir do momento em que a pessoa deixa este mundo, já está no céu. Mas como eu sempre digo, embora não saibamos, confiamos que não está morta. Porque a morte, desde o ponto de vista teológico, é o inferno. E assim, esteja na Igreja padecente ou esteja na Igreja triunfante, para nós não deveria ser motivo de tristeza, porque tanto uma quanto outra é parte do único corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Igreja. Aproveitando o contexto em que nos encontramos, com a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face à Arquidiocese de Belo Horizonte, e amanhã a nossa universidade, neste mesmo local, estaremos reunidos para celebrar a bênção e a graça dessas visitas. Gostaria de mencionar rapidamente como Santa Teresinha via a morte. Ela, quando estava para falecer, para deixar este mundo, ela dizia: não é a morte que vem me buscar. Quem vem me buscar é o bom Deus. Isso já demonstra para nós como vivem os santos e como deixam este mundo os santos. Veem este momento de partida como um momento de felicidade. Dizem os relatos dos testemunhos daqueles que se encontravam na enfermaria, que nos momentos finais de sua doença, em que ela tossia muito, ela ainda tinha o bom humor de dizer: como a locomotiva que está chegando ao seu ponto de chegada, eu também estou fazendo um barulho semelhante, tossindo. Daqui a pouco chegarei e a tosse findará e o meu destino terá sido encontrado. Santa Teresinha via a morte, sob a perspectiva cristã, como um momento de passagem. Ela dizia, em um dos seus escritos, que assim como a vida é passagem,
também a morte o é. Definitivo para quem crê é a igreja triunfante, é o céu, é a visão beatífica do Pai. Quando nós olhamos para uma jovem, que tão jovem e em poucos anos santificou a sua vida, na idade de muitos de vocês que se encontram, morreu aos 24 anos, na noite do dia 30 de setembro, às 19h20, na enfermaria do Carmelo de Lisieux, e nos damos conta de como ela se santificou nas pequenas coisas, no dia a dia, naquilo que ela fazia, nós entendemos então que a morte de um santo revela claramente como foi a sua vida. Porque a morte de um santo é o coroamento de uma existência. Se essa morte for natural, ela passará naturalmente por uma dor. Dizem os antigos pregadores que quando nós nascemos de um parto natural, nós nascemos nas dores de nossa mãe. Mas quando nós morremos com uma morte natural, nós morreremos nas nossas próprias dores. É um mistério isso. Vir do útero materno para esta vida é um percurso de dor, a dor dela. Ir desta vida para a vida eterna também é um percurso de dor, a dor nossa. Isso deveria significar para nós, mais do que a dor da mãe ou a nossa, o que significa a passagem, é um momento. O que nos aguarda é maior do que aquele momento. Assim como essa vida, naquilo que nos for concedido viver, será muito mais do que o momento do parto, a eternidade, porque ansiamos, será muito mais do que o momento da passagem da morte. Algumas pessoas questionam, por que alguns vão embora mais cedo? Por que alguns vão embora mais tarde? Por que alguns sofrem tanto antes de partir? Por que alguns morrem dormindo e outros, como a nossa querida professora Áurea, passou por um momento de sedação, perdeu a consciência, foi entubada e não mais voltou. O mistério da passagem de cada ser humano não nos cabe questionar, mas eu creio firmemente, como creio essa luz do sol que brilha sobre nós nesta hora do dia, que Deus, na sua misericórdia, prepara as pessoas de acordo com aquilo que elas dão conta. Alguns de nós iremos mais cedo, outros iremos mais tarde. Aqueles que iremos mais tarde, não sei quem de nós estará nessa condição, recorde-se sempre que também isso é ato da misericórdia de Deus. Como é ato da sua misericórdia levar um bebê, uma criança, um adolescente ou um jovem. Porque, na verdade, a vida que nós esperamos não é esta aqui. E entender que este mundo é passagem não é deixar de viver dignamente esta existência. Pelo contrário, é glorificar a Deus com cada momento e cada instante de que dispomos nessa existência. Ter a consciência de que cada dia que vivemos pode ser o único e o último é aprender a viver o presente na presença de Deus. E que assim nos seja concedido. Santa Teresinha morreu numa quinta-feira. Eu gosto de fazer vínculos com sinais que a providência de Deus me concede ao longo da vida. Eu não acho que as coisas sejam por acaso. Podem até ser aos olhos dos outros, mas não aos meus. Eu sempre procuro ver o que o simbolismo, até dos desencontros, das dores, das incompreensões, tem a ver com o meu processo de santificação, de conversão, de crescimento como cristão. E quando eu me dou conta de que Santa Teresinha morreu numa quinta-feira à noite, dia em que nós, na igreja, recordamos a ceia do Senhor, a Eucaristia, a sua instituição e o mandamento do amor, e por isso mesmo em muitas das nossas paróquias e casas de formação, quinta-feira à noite é um dia de adoração semanal ao Santíssimo Sacramento. Eu gostaria também de recordar que o fato de a professora Áurea ter falecido na manhã do domingo
é muito simbólico para nós. Para quem vive em Cristo, para quem dele vive, para quem nele espera o coroamento dessa existência, é muito simbólico. Sabem por quê? Porque para nós que estamos neste mundo, a morte é separação, a partida é separação. Mas para aquele que vai na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não se trata de uma separação, se trata, ao contrário, de uma união. E ir então num domingo, dia do Senhor, dedicado à sua vitória sobre a morte e ao sentido da nossa fé, porque como ensina o apóstolo das nações, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós cremos que este simbolismo da ida da professora Áurea num dia de domingo é também para nós motivo de júbilo, de gratidão e de comunhão com ela, que mais do que nunca, como ensinava Santa Teresinha, está mais próxima de nós do que antes, quando nós a víamos, abraçávamos, escutávamos sua voz e com ela nos encontrávamos. Para nós que cremos, a comunhão espiritual do corpo místico de Cristo, a vida da comunhão dos santos, ela nos aproxima mais do que a convivência nesta terra, porque ela nos aproxima nele, com ele, por ele, na união com a pessoa dele. Eu trago recordações muito afetivas de professora Áurea. Muito tempo antes de eu ser reitor, quando eu tinha uma salinha de dedicação no Instituto Dom João Rezende Costa, que agora está passando por uma reforma e se tornará um lugar mais aconchegante, apropriado para todos os nossos queridos estudantes que lá estão ou lá estarão. Eu atendia a alguns seminaristas em direção espiritual naquela época e, numa certa ocasião, também a ela eu atendi. Ela quis partilhar de algumas situações por que estava passando. E naquela ocasião eu pude ver a nobreza da sua alma, a centralidade daquilo que para ela era foco nessa existência, a gentileza como que ela via as incompreensões e dificuldades por que ela passava e o que era o cerne da dedicação dos seus dias. E posso dizer que fui muito edificado, porque cada pessoa que partilha conosco alguma coisa, não somente leva algo de nós que as acompanhamos numa direção espiritual, mas também deixam, enriquecem, nos edificam. Por isso hoje, apesar da tristeza que invadiu meu coração na noite de sábado, ao saber que ela estava já em grave situação, e ontem de manhã, ao ser comunicado de sua partida, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que o nosso Instituto teve de conviver com uma cristã, como a professora Áurea. Ela não era argêntea, ela já era áurea desde o batismo. Ou seja, ela já trazia a nobreza do que ela queria viver ou do que seus pais auspiciaram para ela quando a batizaram com esse nome tão bonito. Áurea significa feita de ouro, ou aquela que traz consigo o brilho do ouro. Na tradição oriental, o ouro é sempre vinculado à divindade, ao divino, ao brilho do sagrado. E tenho certeza de que, tendo passado por nós, no tempo de convivência mais amplo, daqueles que tivemos o privilégio e a oportunidade de com ela conviver por muitos anos, ou daqueles que com ela conviveram por um tempo mais curto, tenho certeza de que o brilho áureo da vida mística e divina que ela cultivava no seu interior não deixou de nos atingir, de nos iluminar e de nos deixar um pouco melhores com a sua passagem.